Vocês conhecem o nome mais lindo do que Jesus? O nome mais maravilhoso do que Jesus? Alguém conhece? Mais poderoso que Jesus? É o nome que está sentado acima de todo nome. E sabe onde nós vamos nos assentar hoje? Eu sei que você tem resposta, mas vai ser no topo do universo, aos pés deste que tem o nome mais poderoso desse universo. O nome dele é Jesus. Jeová Sus. Jeová, eu sou. Sus, salvação. Eu sou a salvação. Eu sou o Salvador. Que nome é esse, irmãos? Que precioso nome é o nome do nosso amado Senhor Jesus Cristo. É apaixonante, né? Amamos esse amado Senhor. Ele fez tanto por nós. Daniel, você conhece alguém igual a Jesus? Não, né? Nem eu. Não tem. Nome santo, poderoso, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Esse é o amado da nossa alma. Uma outra coisa. Como? Invisível. Porém real. Mas um outro detalhe quero perguntar para vocês. O túmulo está vazio? Aqueles que puderam e podem ir lá para Jerusalém, vai num determinado lugar onde ali supostamente então tem um túmulo vazio, mas tem uma plaquinha muito interessante lá. Ele não está mais aqui, ressuscitou. Ele ressuscitou. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Qual é o teu problema, meu irmão? Qual é o teu problema, minha irmã? O túmulo está vazio. Então vamos confiar nesse que tudo pode, que tem nas mãos as chaves da morte e do inferno. Está sentado no mais alto, elevado ao trono desse universo, regendo esse universo. Que Senhor é esse que nós temos, Carol? Que Senhor é este? E é no nome dele que estamos aqui, né? O nosso irmão aqui falou exatamente na introdução, é no nome do Senhor Jesus que nós nos reunimos aqui. E vamos orar uma vez mais, vamos pedir que sejamos socorridos por esse Senhor maravilhoso. Lógico, pelo bendito Espírito Santo, que ele, juntamente do Pai, quando ele foi exaltado, glorificado, ambos enviaram o doce Espírito Santo para trazer todas as realidades celestiais para a igreja, para que nós possamos tocar tudo aquilo que é celestial através do Espírito Santo. Podemos tocar o Pai pelo Espírito, tocamos o Filho pelo Espírito, temos a revelação da palavra pelo Espírito. Então precisamos que sejamos socorridos uma vez mais. O amado Pai Celestial, no precioso nome desse teu Filho maravilhoso Jesus, que estamos reunidos e nós te pedimos, abre a tua palavra para nós nessa noite. Nos dê espírito de sabedoria e de revelação. Ilumina os olhos do nosso coração. Nós queremos ver como tu vês. Queremos compreender o teu falar, segundo a tua luz. É a nossa oração que é feita no precioso nome do teu Filho Jesus. Amém. Como foi anunciado, então hoje nós temos como encargo, né, eu creio que 2 encontros serão suficientes. Penso que nós vamos estar aqui então juntos para falar um pouquinho, né, o encargo é uma aldeia chamada Betânia. Eu preciso então trazer aqui algumas colocações introdutórias para que nós, através de algumas perguntas, entendamos o motivo do encargo. Por que nós vamos estar trabalhando sobre esse assunto? Uma aldeia chamada Betânia. Né? Um dos motivos, eu anotei alguns deles aqui, então, é o seguinte: o que há de relevante, o que há de importante aí para nós estudarmos sobre Betânia. Uma outra pergunta que eu levanto para os meus irmãos, e para que nós possamos entender o porquê estamos em torno desse assunto, o que podemos encontrar em Betânia para que seja tão especial ao coração do nosso amado Senhor? Nós precisamos responder essas perguntas. O que Betânia representa para o Senhor? Uma outra pergunta que nós precisamos responder:
também é a seguinte: o que Betânia precisa nos ensinar? Qual é o peso espiritual de nós estudarmos esse assunto? Há um peso espiritual. E nós precisamos juntos, através aí das reflexões na palavra, recebermos exatamente aquilo que o Senhor deseja trazer para nós, esse peso espiritual para nós. Também, uma outra pergunta: qual é a relação de Betânia e o tempo do fim? Olha quantas perguntas estamos levantando aqui. E uma que eu vou fazer aqui agora, uma pergunta, é na realidade, qual é a diferença entre Betânia e Jerusalém? Aí você pergunta, mas como assim agora você vai introduzir um outro nome, agora uma cidade, não mais um povoado como Betânia? Para que nós possamos entender Betânia, nós precisamos conhecer um pouquinho de Jerusalém, aquilo que Jerusalém representava o coração de Deus desde a velha aliança, como que o Senhor Jesus enxergava Jerusalém, como o Senhor Jesus focava o templo que era construído no Monte Moriá, no qual lá, aquele templo foi construído na época de Herodes, chamado Templo de Herodes, como que Jesus via isto. Então, para que nós possamos discernir, nós precisamos ir passo a passo, buscando responder essas questões levantadas. Vou jogar um texto apenas agora nesse momento e vou falar algumas coisas. Marcos capítulo 11, dois versículos, é o 11 e o 12. É um registro que eu vou deixar para vocês. E quero, enquanto vocês estão abrindo a Bíblia, eu quero que vocês entendam o seguinte: o que eu estou fazendo agora é montar um cenário, vamos dividir em alguns pequenos quadros, e vai ser muito importante que nós tenhamos assim, um coração paciencioso, porque nós vamos trazer várias informações importantes, e elas são muito relevantes para compreendermos, de fato, o significado real de Betânia, em especial para o coração do Senhor, e qual é a importância dela para as nossas vidas. Então, nós vamos passo a passo. Então, versículos 11 e 12 do capítulo 11 de Marcos. E quando entrou em Jerusalém no templo, tendo observado tudo, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Aí tem o discorrer do assunto. Quando ele sai de Betânia, a gente vai ver depois no contexto, num outro momento, que ele vai se dirigir novamente para Jerusalém. Mas está guardado no coração de vocês aqui, que ele passou lá em Jerusalém, olhou todas as coisas, e era tardinha, ele vai para Betânia. Ao amanhecer, em Betânia, ele vai novamente em direção a Jerusalém. Só guarde esse texto aí. Muito bem. Se vocês forem, e eu também, nós fôssemos contar todas as menções dos evangelhos onde aparece Betânia, nós vamos encontrar 11 menções apenas. 11 menções. Aí você vai falar assim, mas eu acabei de contar e encontrei 12. Então deixa eu responder para você. Abre em João capítulo 1, por favor. Aí pertinho. João capítulo 1. Eu vou ler apenas um único versículo para mostrar algo para você. Versículo 28. Eu vou ler na minha versão aqui. Possivelmente a sua versão esteja correta, porque a minha não está. 1:28 de João. Diz assim: estas coisas passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizado. Talvez a sua não seja Betânia, e sim Betabara. Correto. Essa é a versão. Essa é a versão. Então, se nós fôssemos olhar para esse texto, pela minha versão, você iria dizer para ele, eu tenho 12 aqui, mas não tem 12 não, você tem 11 sim, porque aqui é Bet-Abara, ou Betabara. E Betabara tem um significado que é a casa do Val, né? E vocês, já vale a pena colocar para vocês esse pensamento. Vocês percebem, ó, Betesda, Belém, Betel, Betânia, Betabara, Bet. Esse prefixo, Bet, é casa. Betel, casa de Deus. Belém, casa do pão. Betesda, casa da misericórdia. Ok? Betabara, casa do Val. Val, pensa o Val de Jaboque, é um estreito, um rio, assim, que não é fundo, dá para você passar. É essa a ideia aqui. Então, essa Betabara, ou Bet-Abara, ficava perto na região lá, mas não é Betânia. Então, voltamos o pensamento para vocês aqui. São 11
menções sobre Betânia, que nós temos na Bíblia. É verdade, você vai chegar lá em Lucas capítulo 10, a partir do versículo 38, vai falar da palavra aldeia ou povoado. Tudo bem, mas eu estou considerando aqui os nomes, ok? Muito importante para vocês o que eu vou dizer, que sobre essas 11 menções, 10 destas menções estão dentro do contexto da última semana de Jesus, aqui, antes do seu aprisionamento, julgamento, condenação e morte. Das 11, 10 estão aplicadas dentro do contexto da última semana. Estamos juntos? 10. Então começam a guardar isso no coração. A outra, eu até gostaria que vocês vissem agora, vamos para o livro de Lucas, no capítulo 24. Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24, versículo 50 até 53. E aqui nós estamos, lógico, depois da ressurreição de Jesus Cristo, e novamente vai aparecer a palavra Betânia para nós. Versículo 50, último capítulo de Lucas. Então os levou para Betânia, e erguendo as mãos os abençoou, e aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo louvando ao Senhor, ou louvando a Deus. Vocês vão ver essa referência, não precisamos ir lá, em Atos de capítulo 1, do versículo 9 a 11. É o mesmo cenário, aí visto na perspectiva ali da colocação de mesmo Lucas no livro de Atos. Então nós temos as últimas marcas das pisadas dos pés do Senhor Jesus em Betânia. Então qual que é o cenário aqui? Antes dele ser elevado aos céus, ele leva os seus para Betânia, de costas para Jerusalém, então ele de frente para Betânia, ele vai sendo elevado aos céus, ok? Aí lá em Atos vocês vão verificar, da mesma forma que assim vocês estão vendo ele subir, ele voltará. Mas nós não vamos ver essa questão aqui agora. Então, vamos forçar. Lembre que eu estou criando um cenário com alguns quadros importantes para vocês, para entendermos o contexto. 10 menções a respeito de Betânia encontram-se totalmente localizadas na última semana de vida de Jesus entre os homens, conforme eu falei aqui para vocês. Ótimo. Agora precisamos falar um pouquinho sobre Betânia. Um pouquinho sobre a cidade de Betânia. Melhor, cidade, exagerei, é um povoado. Não tinha mais do que 1.000 habitantes. Então, se nós olhássemos aqui apenas como referência, nós temos Jerusalém, vamos supor, na minha direita aqui, Jerusalém, e à minha esquerda temos o Monte da Oliveira. Em Jerusalém há o Monte Moriá, onde o templo está edificado. Para você sair de Jerusalém e ir em direção ao Monte das Oliveiras, onde ficava Betânia, então você tem que ir e passar por um vale chamado Vale de Cedron. Aí você sobe a um monte mais alto, que é o de Oliveira, e aqui está o Monte Moriá. E Betânia ficava a leste, ao nascer do sol, na base do Monte das Oliveiras, que tinha lá o quê? O Jardim de Getsemane. Só para vocês entenderem. Então ficava essa distância 3 quilômetros, uma volta e meia no nosso zerão aqui. Em linha reta, você saía de Jerusalém e ia para Betânia. No Monte das Oliveiras, a vista de Jesus era para baixo. Então ele via toda Jerusalém, toda a cidade de Jerusalém, e via o templo. Isso é um cenário que a gente pode assim, ter guardado no nosso coração. Tá? Então essa cidade, ou melhor, esse povoado ficava na base do Monte das Oliveiras, a leste desse monte. Agora, o significado de Betânia. Se você for procurar estudar, vocês vão ver algumas variações. Uma das variações é a casa do pobre. Mas o pobre aqui, a ideia é do pobre de espírito. Casa do pobre. A casa, inclusive, da tristeza, a casa do canto. Vocês encontram algumas, mas a melhor, aí eu vejo aqui, aqueles que têm estudado e a gente sobe em ombros de outros irmãos, a melhor, vamos dizer assim, tradução para Betânia, que Betânia seria a casa dos figos, ou casa da doçura, também é uma outra variação.
Então, para nós vamos utilizar esse pensamento, Betânia sendo casa dos figos. E depois vocês vão entender por que está sendo aplicado isto. Vai fazer muito sentido para nós. Então, o que nós vamos perceber? Nós vamos perceber que sempre ao entardecer, isso estou falando da última semana da vida de Jesus entre os homens. Ao entardecer, Jesus está aqui em Jerusalém. O que ele faz? Ele se desloca por 3 quilômetros, passa pelo Vale de Cedron, vai pelo Monte das Oliveiras, a leste ele vai para Betânia. Todos os dias. À tardezinha ele faz isso. De manhãzinha ele faz o caminho contrário, e vai exercer o seu ministério lá em Betânia. Obrigado. Estão atentos. Obrigado, me ajudem. Vocês entendem? Então, eu estou montando esses quadros passo a passo para vocês entenderem exatamente o significado real de Betânia para o coração do Senhor. Eu havia dito para vocês que era necessário que fizéssemos uma comparação entre Betânia e Jerusalém. Por quê? Para compreendermos Betânia. Então, quando a gente pensa em Jerusalém, nós vamos compreender que Jerusalém, de fato, era o centro religioso de todo o povo judeu. Não só do judeu, mas a gente pensa na questão das 12 tribos ainda unidas de todo Israel. Então, vou pegar alguns textos agora, junto com vocês, para mostrarmos como que Deus via Jerusalém. Essa Jerusalém que nós estamos nos referindo aqui agora. Primeiro texto, 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 6. 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 6. É necessário que eu faça dessa forma, irmãos, para que vocês de fato compreendam a importância de Betânia. Então vamos montando esses quadros para que tenhamos todo o cenário e vai nos trazer grande luz ao coração. Lembre-se que eu falei para você, há um peso espiritual para nós. Dentro do livretinho daqueles que leram, então vocês vão logo no começo, tem lá o pensamento do Senhor para as suas assembleias. O que o Senhor deseja quando Ele olha para o seu povo, para as suas assembleias, para as suas igrejas espalhadas por todos os lugares, o que Ele deseja encontrar? Betânias, ou Betânia numa localidade. Aí Betânia vai ter muitas características que nós vamos estar depois expondo no momento certo quais são. Então, 2 Crônicas 6, versículo 6. Olha só. Mas escolhi Jerusalém para que ali seja estabelecido o quê? O meu nome. E escolhi Davi para ser chefe do meu povo, o povo de Israel. Então, aqui está claramente para nós que Deus mesmo escolheu Jerusalém para que fosse colocado ali o nome dele. O nome dele, muito importante. Vamos para a 1 Reis, por favor, voltem aí, por gentileza. 1 Reis, no capítulo 11. Então, juntos, pacientemente, vamos olhando essa montagem dos quadros para que nós compreendamos. 1 Reis, capítulo 11, versículo 36. E a seu filho darei uma tribo para que Davi, meu servo, tenha sempre uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, a cidade que escolhi para pôr ali o meu nome. Qual que é o cenário completo aqui? Se vocês não precisam fazer isso, se vocês voltarem às páginas anteriores, vocês vão perceber que Salomão, que foi aquele que reinou sobre todo o Israel, sobre as 12 tribos, ele entrou num processo de profunda idolatria. Quando então ele deixa o reinado de Roboão, o seu filho, assume, aí nós sabemos que vai haver o quê? Vai haver uma divisão das tribos. 10 das 12 iriam seguir Jeroboão, e 2 tribos, Benjamim e Judá, ficariam com Roboão. Aí vocês vão entender o versículo 36. E a seu filho, filho de Salomão, que é Roboão, darei uma tribo para que Davi, meu servo, tenha sempre uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, a cidade que escolhi para ali pôr o meu nome. Então, mesmo depois da divisão das tribos, agora 10 vão para Jeroboão e 2 vão para Roboão, ainda Jerusalém continua sendo o quê? A cidade que Deus escolheu para colocar o seu nome. Muito importante para nós.
Muito importante para nós, que fique gravado isso. Tão importante que quando, por exemplo, no caso o Reino do Sul, porque o Reino do Norte, 200 anos antes, já tinha sido levado pelos assírios, e o povo caldeou, misturou, acabou 10 tribos, misturou tudo, então virou tudo gentil. Quando então as que foram preservadas, Judá e Benjamim, foram levadas cativos para a Babilônia, lembra que entrou Nabucodonosor e destruiu tudo? Deixou lá tudo destruído, destruiu a cidade, portas queimadas, templo derrubado, e foram para a Babilônia? Foi isso que aconteceu? Então vocês nunca vão encontrar, quando Jerusalém está destruído, o templo derrubado, nunca vão encontrar a referência a Deus dos céus e da terra. Sempre Deus dos céus, porque Deus não tinha mais testemunho na terra. O testemunho de Deus na terra era a implicação de que Jerusalém era uma cidade estabelecida, no qual ele deu o seu nome, havia estabelecido um templo, lembra? Átrio, santo lugar, santíssimo lugar, onde uma vez por ano o sumo sacerdote entrava lá, nesse terceiro ambiente, e ali oferecia sacrifício não só por ele, mas pelo pecado de todos. E ali Deus aparecia. Então havia um testemunho. Mas com a ruína, então Jerusalém acabou. Acabou o testemunho. Aí ficou conhecido como Deus dos céus. Para vocês virem a importância disso. Deus havia colocado, como colocou, nesse contexto aqui, o nome dele em Jerusalém. Muito bem. Vamos ver uma outra característica de Jerusalém. Por que estamos falando sobre isso? Para entendermos Betânia. Ok? Vamos pegar vamos para Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Nós estamos no sermão, né, do Senhor Jesus. Aquele sermão maravilhoso que o Senhor Jesus fez. Chamado Sermão do Monte. Então, Mateus capítulo 5, eu vou ler a partir do versículo 33, para vocês entenderem o contexto. Jesus está falando aqui, preste bem atenção. Também ouvistes que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o seu Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser trono de Deus, e nem pela terra, por ser estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Jerusalém também era conhecida como a cidade do grande rei. Quem é o grande rei? Jesus. Era a cidade do grande rei. Não precisamos ir lá, mas se você quiser anotar, Salmo 48, 1 e 2, temos essa referência aqui. Que Jerusalém verdadeiramente é conhecida como a cidade do grande rei. Do grande rei. E o que havia em Jerusalém, estava há pouco dizendo para vocês, um templo. O templo foi reconstruído depois, e 46 anos antes da vinda de Jesus, foi levantado o templo chamado Templo de Herodes, aquele grande templo. E é quando Jesus então nasce dentro desse contexto. Agora, é impressionante. Temos Jerusalém, temos o templo ali. Agora vamos verificar qual era a postura, como Jesus considerava o templo. Já vimos que ele falou, não jure por Jerusalém por ser a cidade do grande rei. Então ele está considerando Jerusalém como cidade do grande rei, senão não teria colocado aqui. Agora vejamos, Lucas, vão me acompanhando, é muito importante esse prelúdio que eu estou fazendo, para vocês entenderem o valor e o peso espiritual de Betânia. Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, vou ler alguns versículos saltados, vocês vão entender por quê. Então, como que Jesus, que estava no meio dos homens, em Jerusalém, como ele considerava o templo? Essa é a minha questão com vocês agora. Versículo 41. Lucas 2, 41. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Vou ler o 42. Quando ele atingiu 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Então nós vemos aqui Jesus, é a única referência que nós temos dele, diferenciado, por exemplo, do seu nascimento e do seu ministério, 12 anos, esse cenário aqui. Versículo 46. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-o
ouvindo-os e interrogando-os. Vocês sabem, a família de Jesus foi para lá, estavam toda aquela moçadinha, aquela moçada conversando, vai para lá, e de repente eles estão voltando, cadê Jesus? Cadê esse menino? O menino desapareceu. Aí o versículo 46 fala, 3 dias depois o acharam, onde? No templo. Ele estava discutindo. Sabe que ele estava falando sobre o quê? Sobre prótons, nêutrons, qual era o assunto aqui do Senhor Jesus? Né? É bem isso aí, é exatamente sobre esse assunto, mostrando a palavra de Deus. Olha, versículo 48 e 49. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados, e a sua mãe lhe disse, filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Ele lhes respondeu, por que me procuráveis? Não sabias que eu cumpri estar onde? Na casa do meu? Ele está dizendo isso aqui. Ele está no templo, ele está reconhecendo, validando que aquele ambiente era a casa do seu pai. 12 anos de idade. Então, para que entendamos Betânia, vamos compreender Jerusalém. Nós estamos vendo qual o papel importante que Jerusalém cumpria na vida não só dos judeus, na própria vida do Senhor Jesus. Como ele chegou. Então, ele está mostrando de modo muito claro aqui. Vamos para João, capítulo 2. João, capítulo 2. Olha que beleza, nós estamos manuseando a Bíblia aqui. É bênção. Capítulo 2, de 13 a 17. É um cenário muito conhecido entre nós. João 2, 13 a 17. Estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém. E encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombas e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas e virou as mesas. E disse aos que vendiam pombas, tirai daqui estas coisas, não façais da casa do quê? Do meu pai, essa casa de negócios. Aí lembraram-se os seus discípulos de que está escrito, o zelo da tua casa me consumirá. Vocês vão achar essa referência tanto em Salmo 69, de 7 a 9, especial versículo 9, bem como Jeremias 7, versículo 11. Vocês fazem da casa do meu pai uma casa de covil de salteadores, está lá em Jeremias. Então, vocês perceberam, o ponto que eu estou chamando a atenção aqui, que Jesus, ele reconheceu a cidade do grande rei, ele reconheceu o templo como a casa, da minha casa, a casa do meu pai. E aqui nós estamos vendo que quando ele expulsou aqueles vendilhões, ele falou, vocês estão fazendo da casa do meu pai. Ele está ou não está reconhecendo aquele templo como a casa do pai? Está reconhecendo. Está claro para nós. Por que é importante que nós passemos quadro a quadro aqui? Para que nós entendamos verdadeiramente Betânia. Precisamos compreender isso aqui. Aí vai ficar claro para nós. Jesus via no templo como a casa do seu pai e a cidade como a cidade do grande rei. Agora, ele, o nosso amado Senhor Jesus Cristo, ele desejava encontrar ali acolhimento, repouso. Ele queria ser recebido, mas ele não foi. Ele foi o quê? Rejeitado. Eu vou fazer um salto na história aqui da própria palavra, depois nós vamos recuperar esse texto. Só para vocês virem, com base no que eu estou falando aqui, ele veio buscar repouso, ele veio buscar alento, acolhimento, mas não teve, ele foi rejeitado. Aí vamos para Mateus 23, vocês vão se impressionar com essa situação. Mateus capítulo 23, estamos juntos, irmãos? Bem. Mateus 23, de versos 37 e 38. Olha, nós estamos no final do cenário, sabe, já próximo à prisão do Senhor, etc, etc, etc. Mateus
23, 37 em diante. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junto os seus pintinhos, debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que o quê? A vossa casa ficará deserta. É a minha casa que vai ficar deserta? Não, a vossa casa. Isso é uma palavra de juízo. Aí, se nós entrarmos no capítulo 24, entra, por favor, versículos 1 e 2, possivelmente. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando. Quando se aproximavam dele seus discípulos para lhes mostrar as construções do templo, ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo, não ficar aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Aqui está o juízo de Deus sobre Jerusalém. Aqui está o juízo de Deus sobre todo o centro religioso do seu povo. Perceberam? Mas vocês conseguiram associar que Deus tinha sim, ele tinha Jerusalém como aquela cidade na qual ele colocaria e colocou o seu nome. Ele tinha em Jerusalém o testemunho do templo, porque ali ele se manifestava. Então ele é conhecido de Deus dos céus e Deus da terra. Mas diante a própria vinda do Filho de Deus, nós temos o quê? O juízo que veio sobre Jerusalém. Aí nós começamos a pensar um pouquinho a respeito de Betânia. Então Jesus foi rejeitado pelo sistema religioso, pela elite religiosa. Não está claro para nós que ele lança essa palavra de juízo aqui? Total. A vossa casa ficará deserta. Ele já não tem mais uma responsabilidade com aquela cidade, com aquele templo. É isso que está descrito aqui para nós. Muito importante para nós. Por isso, então, Jesus, na última semana do seu ministério entre os homens, antes da sua morte, lógico, toda tardinha, ele saía de Jerusalém e ia para Betânia. E pela manhã, então ele retornava para Jerusalém para ainda ali, vamos dizer assim, desenvolver seu próprio ministério. Então começamos a pegar o quadro. Por que então 10 das menções de Betânia, sobre Betânia, encontram-se na última semana? Exatamente por isso. Então, Jesus foi buscar em Betânia o que ele não achou no sistema religioso. Ele foi buscar em Betânia aquilo que jamais os líderes religiosos podiam dar a ele. Aí vocês começam a associar, não é o nosso momento, eu falei isso no outro momento, a gente começa a associar como que ele foi recebido na casa de Marta, de Maria, de Lázaro. Como ele foi recebido? Vou fazer um parêntese aqui. Há 4 personagens importantes em Betânia: Marta, Maria, Lázaro e Simão o leproso, que possivelmente tem um grau parentesco entre eles. Não confundir Simão o fariseu do capítulo 7 de Lucas, quando aquela pecadora entra naquele ambiente, quebra o vaso e derrama o perfume, vai enxugar os cabelos de Jesus, vai enxugar os pés de Jesus com seus cabelos, depois do perfume. Aquele é o Simão o fariseu, não tem nada a ver. Fora, ali não é Maria, é outra, ok? Então em Betânia nós temos esses 4 personagens: Marta, Maria, Lázaro e Simão o leproso. É interessante, né? E com certeza ele não era mais leproso, mas é conhecido porque nós temos que carregar exatamente quem nós sempre fomos. Paulo, no final do seu ministério, falou assim: Cristo Jesus, veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais eu sou o leproso. Se não fosse e não seja a graça de Deus na minha vida, não somos nada, irmãos. Então não podemos perder a consciência daquilo que nós somos. Por isso que Simão, o leproso. Então aqui está. Aí vocês vão entender porque Jesus, nessa última semana da sua presença física no mundo, ele todo entardecer ele ia para Betânia e pela madrugadinha ele voltava. Tá? Agora, eu preciso acrescentar mais detalhes para vocês sobre o relacionamento agora do Senhor Jesus com a sua própria criação desse mundo. Para que eu possa avançar,
nós precisamos ver como que Jesus foi recebido por esse mundo que ele criou. Aí nós vamos ver uma série de cenas agora, para vocês entenderem como o amado da sua alma foi recebido. Vamos começar quando ele estava no ventre materno. Primeira situação que eu quero levantar para vocês. Lucas capítulo 2, versículo 7. Lucas 2, capítulo 7. Lucas 2, capítulo 7. Nós sabemos todo o movimento que aconteceu pela obrigação. Lucas capítulo 2, versículo 7, tá? Nós temos que entender todo o movimento, né, que pelos arranjos celestiais, Deus moveu o sentimento de imperadores, de comandantes, e falou assim: vocês precisam obrigar que haja um recenseamento, e cada um vai recensear-se na sua cidade de origem. José e Maria foram obrigados pelo Senhor a ir para Belém, porque as profecias diziam que Jesus nasceria lá. Então, esse é o contexto. Mas, devido a esse movimento todo, a cidade estava apinhada de gente. Aí, versículo 7. E ela deu à luz a seu filho primogênito, enfaixou e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Aqui está o primeiro aspecto que fala-nos da recepção do Rei dos Reis no mundo que ele foi criado. Não havia lugar para ele nas hospedarias. Ele nasceu num coxo. O primeiro ar que entrou para dentro dos pulmões do Senhor Jesus é um ar de cheiro azedo. Você imaginava isso? O teu Senhor, o Rei dos Reis, o Rei do Universo, nascendo nesse mundo. Primeiro puxada de ar dele, vem um ar azedo. Então aqui está o primeiro movimento da recepção de Jesus pelo mundo que ele criou. Vamos para o segundo aspecto. Quando ele tinha 2 anos de idade, capítulo 2 de Mateus, vão para Mateus. Estamos construindo um cenário, irmãos. Capítulo 2 de Mateus, versículo 13 inicialmente. Tendo eles partido, eis que apareceu o anjo do Senhor a José, em sonho, e disse: dispõe-te, toma o menino e a sua mãe, foge para o Egito, e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Versículos 16 a 18. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente, e mandou matar todos os meninos de Belém e aos seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual, com precisão, informara os magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro, grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável, porque não mais existem. Jesus, com 2 anos de idade, foi perseguido como se fosse um cruel assassino. Lógico, o desejo de Herodes, ele tinha medo de que a sua coroa, o seu governo fosse ali comprometido. Então, uma vez que ele ouviu dizer que o quem nasceu era o rei dos judeus, então vamos resolver o problema dele. Matou todas as crianças, não só de Belém, como seus arredores. Esta é a recepção que fizeram ao teu Senhor Jesus Cristo. Quando ele tinha 2 anos de idade, o mundo que o criou, assim o recebeu. Agora, se nós esticarmos um pouquinho fio na história, já entrando já naqueles primeiros passos de ministério do Senhor Jesus, vamos para João capítulo 1, versículo 11. João capítulo 1, versículo 11. Ele já está entrando no seu ministério, 30 anos de idade, possivelmente. Veio para que era seu, os seus, e os seus não receberam. Veio para que era seu, tudo é dele, e os seus não receberam. Novamente, rejeição. Os seus, para os quais, e tudo era dele, para os quais ele havia vindo, não receberam. Deixaram de lado.
Vamos pegar mais um outro cenário aqui. Jesus, então, ele está, assim, para um exemplo, na parte superior está na região da Galileia, temos Samaria aqui no meio, e mais abaixo nós temos a Judéia. Jesus queria passar aqui em direção à Judéia, ele cortaria caminho por Samaria, ou Samária. Mas quando ele estava passando, entrou no território samaritano, vamos ver qual foi a reação deles. Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9. Nós estamos montando um quadro, irmãos, para vocês entenderem todo o processo. Aí vocês vão entender o que significa Betânia para o Senhor e para nós, qual é o peso espiritual de nós compreendermos isto. Então, Lucas capítulo 9, 52 e 53. E enviou mensageiros que o antecedessem, indo eles entrar numa aldeia de samaritanos para lhes preparar pousada. Mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Aí foi aquela história, né? Tanto Tiago como João queriam resolver o problema de uma maneira no fósforo, né? Quer que nós mandemos descer fogo do céu e consumamos todos? Quer que nós acendamos aqui a nossa dinamite? Jesus falou assim: vocês não sabem de que espírito vocês são. Jesus falou assim: vamos para um outro lugar. Jesus então ele corta por um outro caminho até chegar lá embaixo. Mas aqui nós vemos um outro aspecto da rejeição de Jesus. Então percebam como Jesus ele foi provando a rejeição. Vamos agora para aquela cidade na qual ele permaneceu um bom tempo. Muito tempo em Cafarnaum, mas aqui em Nazaré, que foi a cidade natal, onde ele serrava a tora, onde ele ajudava o seu pai na marcenaria. Vamos ver como que aqueles habitantes o receberam. Lucas capítulo 4, versículo 16. Lucas capítulo 4, versículo 16. Indo para Nazaré, só para vocês entenderem onde eles estão, né? Onde fora criado, entrou no sábado numa sinagoga, segundo o costume, e levantou-se para ler. Só para vocês entenderem onde ele estava, Nazaré. Agora versículos 28 e 30. Vejam só os habitantes de Nazaré, como que eles reagiram. 28 a 30. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. E levantando-se, expulsaram da cidade, o levaram até o cimo do monte para o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando entre eles, retirou-se. Então, em Nazaré, ele foi o quê? Rejeitado. Ele era odiado, ele foi expulso. Estão contando a quantidade de vezes de rejeição do Senhor Jesus? Aí você fala: não, mas na minha família eu fui muito aceito. Vamos ver? João capítulo 7. João capítulo 7. João capítulo 7. Precisamos montar todo esse quadro para você, de versículo 3 a 5. João 7, 3 a 5. Dirigiram-se, pois, a ele e a seus irmãos e lhe disseram: deixe esse lugar e vai para a Judéia, para que também os seus discípulos vejam as tuas obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e contudo realize os seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Vocês perceberam o nível de rejeição que está sobre o Senhor Jesus? O Criador desse universo, o Criador desse mundo, é assim que ele foi acolhido, desde o ventre materno. Nem a sua família cria nele. Este é o amado da sua alma. Esse é aquele que o amou e o ama de modo perfeito. Aí, lembra que eu falei para você que recuperar um texto lá de Mateus 23, 37. E diz lá: Jerusalém, Jerusalém, que matas os teus profetas e apedrejas todos aqueles que te são enviados. Quantas vezes quis eu reunir vocês como a galinha reúne os pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram, não quiseram. Eis que a vossa casa ficará deserta. Rejeição, 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 rejeição. Aí vem
a palavra de juízo. A Bíblia fala, né, na perspectiva de Lucas, que Jesus chorou sobre Jerusalém. Chorou. Coloque-se no lugar dele. Veja. Vocês pensam que acabou? Não acabou. Voltem para Lucas capítulo 9. Toque o coração do teu Senhor Jesus agora ao lermos esse texto. Lucas capítulo 9, onde nós estávamos há pouco, versículos 57 e 58. Veja o lamento da alma do Senhor Jesus. Lucas 9, 57 e 58. Indo eles caminho fora, alguém lhe disse, seguir-te-ei para onde quer que fores. Olha 58. Mas Jesus lhes respondeu, as raposas têm seus covis, as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Imaginou isso, Bruno? Maria Ângela? O Filho do Homem, o Criador de todas as coisas, o que criou as raposas, o que criou as aves. Raposa tem covil, aves têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar. Isso significa que ele veio para o que era seu, os seus não receberam. Ele queria que a cidade de Jerusalém, a cidade do grande rei, o recebesse. Ele queria. Mas nós vimos rejeição, 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 rejeição. Não é incrível isto? O Criador do universo não ter um lugar para repousar. Não é impressionante isso, Wagner? Então vocês perceberam a montagem de cenário que nós fizemos aqui? Rejeição, rejeição, rejeição. Acabou? Não acabou. Mateus capítulo 21. Mateus capítulo 21. Para que nós entendamos Betânia, vocês precisam entender o que aconteceu no coração do amado da nossa alma. Nós precisamos entender o valor de Betânia, que é o que o Senhor deseja para todas as suas assembleias. O Senhor não quer sistema religioso. O Senhor não quer. O Senhor quer realidade espiritual. Amém. Lucas 21, 37 a 39. Mateus, obrigado. Mateus 21, 37 a 39. Diz assim. E por último enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo, meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si, este é o herdeiro, ora, vamos, matemo-lo, e apoderemo-nos da sua herança. E agarrando-o, lançaram fora da vinha e o mataram. Essa foi a recepção do Filho de Deus. Então aqui nós temos um quadro impressionante diante de nossos olhos. Toda a rejeição construída a ponto de que, de fato, as profecias se cumpririam pela própria parábola que Jesus deixou registrada aqui dos lavradores maus. Agora vai fazer sentido para vocês. Abram, por favor, Isaías 53. Isaías 53. Isaías 53, versículo 1 a 3. Quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. Como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso algum. Aqui está. Aqui está, nesses pequenos versos, poucos versos, o resumo de tudo aquilo que nós lemos. Jesus verdadeiramente foi desprezado. Consegue montar esse cenário na mente? É isso que aconteceu. Para que nós compreendamos Betânia, nós precisamos entender o que é um sistema religioso. Nós precisamos entender todo esse contexto. Agora, fazendo uma parte aqui, e dentro do contexto que nós estamos vivenciando, né? Jesus então está entre os homens ainda. Haveria uma rejeição final. Uma rejeição final, e esta seria por causa de todos os pecados da humanidade sendo colocados sobre o seu santo corpo. Porque quando ele carregasse todos os nossos pecados,
a nossa iniquidade fosse colocada sobre ele, ele seria abandonado pelo Pai. Ele seria deixado de lado pelo Pai. Seu Pai viraria o rosto do seu filho, porque o seu filho seria constituído em todo pecado. Ele foi feito pecado por nós. A rejeição final. Vocês conhecem alguém que foi rejeitado? Como Jesus? Porque quando nós experimentamos as nossas dificuldades, rejeições, deixar de lado, as pessoas às vezes, porque não houve um like lá, ninguém curtiu o que postou, a gente já fica apavorado. É uma vergonha, não é? É uma vergonha. Olha, o Senhor Jesus, ele foi nessa rejeição final, abandonado pelo próprio Pai. Eu fico perguntando, Jesus amado, como o Senhor pôde suportar isso? O que o levou a suportar isso? Senão um amor, como o Fernando sempre usa, né? A expressão, um amor furioso. Parece uma expressão forte, né? Mas um amor, sabe? Ele não desiste de nós. É interessante que a Bíblia fala assim, que ele nos amou e se entregou por nós, todas as vezes. Não são muitas as passagens, mas é sempre essa ordem. Nos amou e se entregou. Porque nós, no nosso estado de pecaminosidade, da nossa sujeira, da nossa malignidade, da nossa imundícia, sabe, de todos aqueles pecados mais terríveis que há no nosso coração, que só Deus e nós sabemos, que há todo esse movimento, sabe, toda essa sujeira. Então, ele poderia primeiro, vamos dizer assim, nos purificar, nos limpar, nos tornar dignos do seu amor. Ele se entregou por nós, nos purificou. Ah, agora vocês estão bonitinhos, agora eu vou amar vocês. Mas não foi assim, Irene. Não foi assim, Ricardo. Ele primeiramente nos amou. É um amor impressionante. O amor de Deus é algo impressionante. Subiu ao meu coração agora, rapidamente para vocês, uma experiência que eu aprendi com o nosso irmão Lance Lambert. Ele conta uma história de uma jovem que queria ser missionária na Índia. Então ela fez todos os procedimentos, ela realmente aprendeu muitas coisas, e ela tinha uma carga muito forte para a Índia. E ela tinha um preparo dentro da área da medicina como enfermeira. Então ela estaria trabalhando em hospitais e desse nível. E ela foi. Mas quando ela chegou na Índia, porque a Índia é dividida em castas. Se você nasce uma casta X, aqui você nunca vai subir. Você vai nascer nessa casta e vai morrer nela. Então é um método de compreensão de sociedade que eles têm. E ela foi enviada para um lugar assim bem difícil. E ela começou a rejeitar todo aquele povo. A rejeitar. A ver a sujeira, a ver o mau cheiro, a ver tudo aquilo. E ela já estava profundamente perturbada, querendo desistir de tudo. Ela já não queria mais se apresentar. Um dia, numa situação muito especial, um médico chama. Eu preciso de ajuda, não tem mais ninguém que possa me ajudar. Então ela foi num determinado lugar. E havia uma prostituta que havia chegado, toda suja, fedendo, mal, doente, e não tinha outra coisa a fazer a não ser segurar. Você vai ter que sentar e segurar no colo para eu fazer o procedimento que eu precisava. Senhor, eu não posso, com ela no colo. O Espírito falou assim, beije-a. E ela beijou. E ela falou que nasceu um amor, como nunca tinha no coração dela. Ela deu a vida pelos indianos. Primeiro, você beija o doente, depois você trata dele. Primeiro Jesus se entregou, e depois primeiro ele amou, depois ele se entregou. É assim que é o teu Senhor. Então esse é o nosso amado Senhor Jesus. Então nessa rejeição final, sabe, ele iria para a cruz, iria provar a pior de todas as rejeições, que seria do seu próprio Pai. Aqui está diante dos nossos olhos. Então um pouco nós compreendemos exatamente esse contexto no qual estamos apresentando para vocês.
Agora eu quero dizer que só houve um único lugar, uma única expressão em todo esse planeta, e diria, em todo esse planeta, em todo o tempo. A única exceção, apenas um lugar onde Jesus não foi rejeitado: Betânia. Lá ele foi acolhido, lá ele foi recebido. Lá tinha alguém para ficar aos pés dele, para ouvir os seus ensinamentos. Lá havia alguém para servi-lo. Lá havia alguém para estar perto dele. Entende o que é Betânia? Betânia é aquele ambiente numa assembleia que agrada o coração do Senhor, onde ele é bem-vindo, onde ele é acolhido, ele espera o acolhimento. Isso é Betânia. Vocês perceberam então todo esse contexto da rejeição do Senhor Jesus. Veio para que os seus não receberam. Então, é por isso que na última semana, todo entardecer, ele ia para Betânia. Ele ia para Betânia. Agora, antes de nós entrarmos em Betânia, que na vontade do Senhor será no outro momento, mas eu preciso ainda falar um pouquinho sobre Jerusalém para vocês. Volte para aquele texto básico que eu dei para vocês, Marcos, no capítulo 11. Marcos, capítulo 11. E já estamos indo para o nosso encerramento. Marcos, capítulo 11. Nós havíamos lido versículos 11 e 12, lembram-se? Jesus, ele vai em Jerusalém, olha tudo que está acontecendo e vai à tarde para Betânia. De manhã ele volta. Então vou partir do versículo 12. Marcos 11, 12 em diante. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca jamais alguém coma fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isto. Os seus discípulos ouviram isto. Ele teve fome, ele estava indo em direção a Jerusalém pela manhã. Ele vê esta figueira. Nós sabemos, não precisamos ver isso, se quiser anotar e conferir depois. Lucas 13, de 6 a 9, mostra-nos a parábola da figueira estéril, mostrando a respeito do próprio povo, o povo judeu. Vamos lá, deixar 3 anos aqui, vamos colocar um adubo, quem sabe vai frutificar. Mas quando Jesus, então, ele cria este cenário para nós, o que acontece? Esse cenário significa que Jesus está em direção a Jerusalém, ele vê uma figueira, que é uma figura de Jerusalém. E essa figueira estava cheia de folhas. E necessariamente, quando as figueiras elas mostram as suas folhas, é porque há frutos, há figos. Mas quando Jesus foi olhar se havia figos lá, ele achou figos? Não. Então, qual é o quadro para nós? O que essas folhas indicavam para nós? Como eu disse aqui, havia frutos, mas era uma figueira estéril. Havia só a folhagem da religião, olhando dentro de um contexto, de aplicação. Jesus estava denunciando a hipocrisia, a pompa, a formalidade, a frieza, o ritualismo religioso do seu povo. Não havia frutos, era um lugar sem vida. Um lugar sem vida. Então Jesus amaldiçoa. E nós sabemos tudo que aconteceu nas profecias. Aí Jesus falou assim: não ficará pedra sobre pedra. A coisa foi. Porque Jesus, ele buscou frutos no meio do seu povo. Mas o seu povo não apresentou os frutos que ele desejava. Agora eu faço a pergunta para nós. Que tipo de frutos ele tem colhido em nós? Será que nós somos uma bela de uma folhagem? Temos um ritual, temos cânticos, temos pregação, temos abraço, temos encontros. E os frutos? Onde estão os frutos? Será que o Senhor Jesus, olhando para nós, ele encontra algo que agrade o seu nome? Agrade o seu coração, que honre o seu nome e agrade o seu coração? Essa é a questão para nós. Mediante ele não ter encontrado os frutos, é por isso que ele disse: a vossa casa ficará deserta.
Nós não vamos lá, estamos no encerramento que eu falei para vocês. Quando vocês estudam aquelas 7 cartas que foram dirigidas às 7 igrejas da Ásia, a última é a Laodiceia, né? Não precisam ir lá. Lá no capítulo 3, versículo 14 a 22, mostram Jesus falando da sua igreja, já considerando. Mas era uma igreja que se autobastava. Sou rica e abastada, de nada tenho falta. Jesus falou assim: você não sabe que é miserável, pobre, segue nu? Aconselho-te que de mim compres ouro refinado para te enriqueceres. Não é isso que ele fala? Vestes brancas para você poder se vestir e cobrir a nudez da tua vergonha. E colírio para ungir os teus olhos para que você possa enxergar. Eis que estou à porta e bato. Onde está Jesus? Lá tinha uma grande folhagem. Não houve uma repreensão, problema doutrinário, não. Faltava Cristo, faltava a realidade espiritual. Realidade espiritual só dentro de Betânia. Então, parcialmente, nós estamos juntos, permitindo o Senhor. No outro momento, nós vamos concluir, agora olhando exatamente como Jesus foi recebido em Betânia. Aí vamos ver os textos que nos apresentam. Como Marta o recebeu, como Maria esteve aos seus pés, o que foi o papel de Maria, de ouvir os ensinamentos, de adoração, a questão de Lázaro. Nós tratamos do último milagre semana passada, sobre a ressurreição de Lázaro. Por que Jesus demorou? Ele queria deixar que o corpo fedesse por 4 dias. Nós não serviremos ao Senhor com a nossa vida natural. O Senhor vai esperar que a nossa vida natural fique fedendo de 4 dias, até que nós possamos gozar da vida de ressurreição, que é a vida de ressurreição. Essa é a questão. Isso é Betânia. Tem ressurreição, tem serviço, tem adoração, tem amor, tem comunhão, tem um monte de coisa que nós vamos ver. Está claro para nós um pouco a diferença de Jerusalém e Betânia. Agora nós entendemos porque na última semana, todos aqueles sejam, Jesus está lá, Jesus vai lá, Jesus vai lá. Porque ali ele encontrou o que ele buscava. Não encontrou em nenhuma parte do outro mundo, nenhuma parte do seu povo. Sabe o que o Senhor quer encontrar no seu coração, Fernando? Betânia. Individualmente falando. O que ele quer encontrar em nós? Betânia, um lugar de acolhimento, onde ele vai ter toda a preeminência, onde ele vai ser o centro, onde ele vai receber toda a honra. Isso é Betânia. Entende a diferença entre Betânia e religião? Que o Senhor nos faça Betânias. Que o Senhor nos faça uma Betânia para Ele. Que Ele encontre em nós exatamente isso que Ele tanto anseia. Betânia. Que o Senhor nos ajude. Vamos orar, concluindo esse tempo. Damos graças, Senhor. Como o Senhor é maravilhoso, como realmente o teu amor é insistente. Senhor, o Senhor mostrou tanto amor por aquele povo que era chamado teu povo, mas aquele povo o resistiu de tal forma, Senhor. Senhor amado. Mas nós não queremos ser assim, Senhor. Nós queremos ter corações acolhedores. Nós queremos que tu encontres em nós a Betânia que tanto tu almeja, Senhor. Estabeleça a Betânia, Senhor, porque sabemos que o Senhor voltará para a Betânia, Senhor, para o teu povo que está buscando a Ti. Nos ajude. Encomendamos a Tua própria palavra aos Teus santos cuidados. Guarda-nos debaixo do Teu poder. Em Teu nome, Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos. Graça e paz.